Como a igreja de Corinto tinha dificuldade em muitos aspectos, porque eles tinham imoralidade, tinham problema com discernimento espiritual, né? Tinha problema lá com a compreensão dos dons espirituais. De modo especial, eles também tinham um grande problema com o dom de línguas. O verso, capítulo 1 Coríntios, capítulo 14, para início de conversa, o ideal é você ler todo esse capítulo. Se você ler todo esse capítulo assim numa pegada, você já vai ter um bom entendimento sobre esse assunto e sobre as dificuldades que eles tinham e como que eles deveriam proceder. Nós vamos ver, por exemplo, nesse capítulo, algumas regulamentações que Paulo aqui determinou para o próprio uso do dom de línguas. Então, 1 Coríntios 14 é muito esclarecedor sobre o dom de línguas. Aí algumas igrejas utilizam apenas algum texto aqui de um ou outro texto, normalmente um texto, né, especificamente. Eles não pegam um capítulo todo. Mas vamos ver uma boa parte do capítulo todo para a gente ver o que realmente a Bíblia fala sobre o assunto. Vamos ver alguns pontos aqui. Por exemplo, no verso 40, tem aqui, eu vou destacar a parte de, vamos dizer, chamar assim de regulamentação do uso do dom de línguas. Princípio geral. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Eu recomendo a você entrar num culto de oração numa igreja pentecostal ou neopentecostal. Você possivelmente vai ficar assim meio assustado. Por quê? Porque a gente não vê muita ordem no negócio. Então, o primeiro princípio está aqui. Tudo tem que ser feito com decência e com ordem. Olha o verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito, três, e isto sucessivamente, e que haja quem interprete. Então, se você chegar numa igreja pentecostal e tiver mais de duas pessoas, no máximo três pessoas falando língua estranha, já está contrário ao procedimento regulamentado por Paulo aqui em 1 Coríntios 14. Aqui diz que no máximo, tem que ter três. O ideal é que seja dois. E no máximo três. E um detalhe importantíssimo aqui, ó. E isto sucessivamente. Quer dizer, um depois do outro. Se você chegar lá na igreja e estiver gritando ou falando em línguas na mesma hora, já está errado. Porque tem que ser no máximo três e tem que ser um depois do outro, tem que ser sucessivamente. Você entende o que é isso? Sucessivamente, um depois do outro. Vamos continuar no próximo momento. Anote aí.